A minha infância foi uma infância normal, como de qualquer criança, né? Mas só que a gente, ainda adolescente, criança e adolescente, ainda não tem uma mente formada assim, mas já desfruta de algumas coisas boas, né? Por exemplo, minha avó, ela apreciava que eu fosse para lá para dormir no colo dela. Ela sentava, tirava as pernas e me deitava no colo dela. Aí começava a me dar cafuné, mas era gostoso demais, né? Então, depois o que eu gostava também era de tirar leite de cabra. Ir com o chiqueiro, tirar leite. Eu me gostava de brincar de cavalo de pau, correr com as crianças. Dinheiro a gente fazia das folhas do mato, né? Gostava também de tomar banho, pescar de anzol, né? Essas coisas assim, de ir para engenhos, comer mel, né? Fazer alpinismo. Era muito gostoso a vida de criança, né? Tomar banho com a criançada. Certa vez eu ia me dar no mal. Eu fui dar uma de pescador, aí mergulhei lá nesse rio, tinha uma pedra no fundo do rio, né? Aí eu botei meu braço numa loca da pedra, para pegar um cabi lá dentro do buraco. Quando eu puxei o braço enganchou. E eu imediatamente ali, aquela agonia, pensei que ia morrer afogado, mas imediatamente aí me veio assim um pensamento, eu estirei o braço, aí o cotovelo enganchou, puxei de vez. Mas já saí da superfície, estava já nas outras, né? Mas graças a Deus sobrevivi, né? Então é muitas histórias, né? Que a gente, criado alguém, ele vai de noite e dia, mas como a gente também não lembra de tudo, algumas coisas já dá para resumir da minha vida de criança, né? Então eu gostava muito, meu pai era sanfoneiro, tocava em forró, eu gostava de ir olhar, né? Criança ainda, eu ficava lá só olhando, comendo uma merendinha, era muito gostoso, né, a vida de criança. Apesar de pobres, mas era uma vida bem gostosa mesmo de criança, né? E por isso, e hoje eu estou aqui contando essa história. Meu nome é Antônio Nogueira de Carvalho, sou natural de Serra Talhada, Pernambuco. Nasci em 1º de abril de 1945, né? E minha história tem vários pontos. Primeiro, eu tinha uma infância muito pobre, mas porém divertida, né? Brincava muito, corria de cavalo de pau, né? Andava montado em animais, jumento, cavalo, né? Aquela vida do interior, né? Muito alegre. Mas daí então, lá na minha terra, começou o período de seca. Aí tivemos que deslocar de lá, pequeno ainda, de Serra Talhada, aqui para Petrolina. Chegando aqui, a vida foi difícil também, porque naquela época não tinha trabalho, né? Tudo pobre também, passando dificuldade. Mas o tempo foi passando e as coisas foram se encaixando, fomos crescendo, cada um constituindo sua família, sua própria família, deu filho, cada um foi para seu lugar. Só que em 1979 eu comecei a sentir o problema físico, né? Começou a afetar meus membros. Aí eu já estava casado, 4 anos de casado, né? Já tinha uma filha, a mulher estava grávida da outra, que é a Cátia, e submetida a uma cirurgia. Só que dessa cirurgia eu paralisei os membros e foi muito difícil a minha história, porque eu sofri muito, fui desenganado pelos médicos, mas daí então eles autorizaram que eu me deram alta, eu vim para casa, né?
Cheguei em casa, aquela vontade de viver, mesmo doente, mas aí eu consegui sobreviver e estou lutando até hoje. E foi muito difícil porque eu perdi minha liberdade. Perdi minha liberdade, aí tive que ficar pela mão dos outros e a gente fica como se estivesse numa prisão. E eu ficava desesperado, às vezes xingava muito, discutia com as pessoas, não estava satisfeito com a vida, né? E estava um pouco desesperado. Daí então, certo dia, apareceu alguém em casa, um senhor, e vendo a minha situação, ele conversou comigo, né? Aí ele disse, você sabe que existe uma esperança para os doentes? Eu disse, rapaz, olha, eu já fui submetido à cirurgia e continuei paralítico, né? Eu acho que não existe esperança não. Ele disse, olha, tem um livro que dá uma esperança, é a Bíblia Sagrada. Aí eu digo, mas é mesmo? Ele disse, é. Aí ele começou me falando, eu comecei a tomando base do que ele estava falando, e ele começou a me mostrar na própria Bíblia a esperança que Deus dá, e eu comecei a ter uma nova visão da vida, né? Aí eu pude então, parece que eu nasci naquele dia. Aí ele disse, olha, a gente fala o seguinte, que era o senhor testemunho de Jeová, ele dizia estudos bíblicos, a gente fala o seguinte, para você ter um conhecimento melhor, nós vamos estudando aos poucos e você vai obtendo o conhecimento do propósito de Deus. Eu digo, muito bem. Aí começamos a estudar, né? E eu comecei vendo na Bíblia que realmente é um livro sagrado e que é inspirado pelo próprio Jeová, né? Que é Deus, né? E eu comecei a vendo que a vida não é simplesmente isso aqui que a gente está aqui, ela tem um objetivo, né? Não é somente nascer, crescer, casar, comer e depois morrer. Não, tem um objetivo, né? E com esse objetivo eu comecei a levar em frente e hoje eu sou muito feliz porque eu tenho uma esperança garantida pela palavra de Deus. Comecei a ver que as coisas materiais, embora importantes em muitos assuntos, mas elas são coisas passageiras. O rei Salomão foi o homem mais rico e mais sábio do mundo. Ele disse certa vez, ele disse que olhou tudo o que ele tinha e ele notou que tudo aquilo era vaidade, era um esforço para alcançar o vento, não é? Porque ele disse, eu tenho tudo à minha disposição, mas se eu não tiver uma relação pessoal com o meu Deus, eu não sou ninguém, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela oferece uma esperança, mesmo que as pessoas morram, é o que nós estamos pulgando todo ser humano, mas tem uma esperança de ressurreição, né? Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, outras pessoas, né? Estão mostrando que no reino de Deus, Jesus Cristo, ele vai ressuscitar todos os mortos. Então a gente sofre, mas com a esperança garantida. A nossa fé, nós temos uma fé baseada no sacrifício de Jesus Cristo, né? Então com essa fé, eu consigo ser feliz, né? E além do mais, além da minha fé, o próprio Jesus Cristo autorizou que a gente tem que passar essa mensagem para outras pessoas. E eu, junto com meus irmãos da congregação, nós fazemos esse trabalho. Toda semana a gente tem território, eu trabalho aqui no bairro mesmo, de casa em casa, dirigindo e oferecendo estudo bíblico às pessoas para ter um conhecimento. E para ter um conhecimento a respeito da proposta do Criador para a humanidade. E como Jesus Cristo disse que aquele que ganha de graça tem que dar de graça, nós estamos fazendo esse trabalho. E por isso eu sou feliz com isso. E só complementando esse trabalho que ele faz,
é um trabalho que para algumas pessoas pode parecer até que a gente está maltratando ele, porque às vezes ele sai no sol, alguém empurrando a cadeira dele, mas é algo que deixa ele muito feliz. E no dia que ele não vai, é como se estivesse faltando alguma coisa, porque é esse complemento à felicidade dele, ele tem prazer nisso. Mas na verdade eu cheguei aqui para interromper porque eu quero que o senhor conte, na verdade, por que o senhor se interessou por estudar quando alguém bateu aqui, lhe oferecendo estudo bíblico. O que foi que o senhor pensou? Que o senhor ia ficar o quê? Curado, não foi não? Conte aí. Então, na realidade, eu estava sentado ali na área, aí o senhor chegou e conversando quando ele falou da esperança, né? Aí eu pensei comigo, digo, esse cara é crente. E como eu ouvia falar que as religiões curavam as pessoas, eu digo, aqui vai dar para mim. Aqui vai dar para mim. Só que com o tempo foi passando, eu fui vendo que essas curas que existem hoje, tudo são curas, mas para enganar as pessoas. Porque, segundo a Bíblia e a história, Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele curou pessoas porque ele tinha o espírito do Pai dele, de Jeová, né? Ele curava. Mas quando ele morreu e subiu aos céus, ele não deixou mais essa ordem. Então, essa ordem de cura, tudo é conversa fiada. Então, eu pude ver que a cura total vai ser no novo mundo que nós esperamos, né? Então, mas eu estava interessado né? Na cura, queria ser curado, né? Aí quando eu vi que não é possível nesse sistema de coisa, a vida é eterna só no novo mundo, então... Aí foi entendendo, né, pai? Foi se acalmando. Foi entendendo, e o que eu tenho muito em mim, graças a Jeová, que ele me dá, é paciência. Tem. Paciência. Muita. Perseverança. Nunca tem tempo ruim para ele. Perseverança. Eu fico muito triste quando eu vejo essa situação do mundo, né? Acontecendo tanta violência, né? E a gente vê que cada coisa é terrível, né? Mas com tudo isso, a minha esperança me dá sustentação de vida. Sou feliz. Um certo dia eu cheguei aqui pela manhã, fui fazer o ritual que a gente sempre faz pela manhã, né? Que é levantar ele, dar banho e tudo. E aí eu fui e perguntei. Nesse dia eu estava de mau humor. Porque pela manhã é normal eu ficar de mau humor. E aí eu fui, e aí eu disse, pai, não tem um dia que o senhor fique de mau humor não, que fique chateado com alguma coisa. E aí ele disse, não, que eu não estou ficando besta, eu tenho mal o que fazer. Aí, pronto, foi um tapa na minha cara. Aí nesse dia eu comecei a rir, não foi, pai? E aí pronto, o dia até melhorou, porque realmente às vezes a gente se lamenta por tanta coisa, não percebe que a gente tem tanto para agradecer, que na verdade a gente só tem a agradecer e nada a reclamar. E a gente ainda reclama. Então, para mim, pai é um exemplo de vida, porque pela a felicidade que ele carrega com ele, todo mundo que conhece fala sobre esse jeito dele, né? Mesmo ele tendo limitações, ele sempre está feliz, ele sempre está alegre. E eu acho que a gente tem que se espelhar em pessoas assim, para a gente ver que realmente a gente tem tudo para ser feliz, para agradecer. Mesmo vendo tanta coisa ruim, como ele disse, né? Mas o ser humano ainda tem muita coisa boa, então a gente tem que botar fé e tem que agradecer as coisas que Deus dá para a gente, né? Isso mesmo, e porque o doente, que ele vive pela mão dos outros, ele tem que entender que ele precisa colaborar com quem cuida dele, não é? Porque infelizmente eu observei pessoas doentes que são exigentes, quer que os outros façam como se tivessem a obrigação de cuidar dele. Ninguém tem a obrigação, a pessoa faz por amor, né? Que é o que eu vejo dentro da minha família aqui, dentro da família carnal, como meus irmãos espirituais, faz as coisas por amor, não por interesse, né? Então a gente precisa colaborar com quem cuida da gente, entender, né? E graças a Deus é o que tem acontecido aqui, né? Problema surge, quem é que não tem problema? Todo mundo tem, né? Desavença, mas a gente fala conversando, dialogando, colocando os assuntos em dia, aí
tudo melhor. A gente só se desentende mais porque às vezes ele quer comer o que não pode, eu não quero deixar, e a gente briga. É nessa hora que a gente se desentende mais, porque ele quer comer tudo, e nem sempre tudo é possível, é permitido. Mas normalmente ele é uma pessoa fácil de se lidar, não é uma pessoa assim que realmente ele colabora bastante. Porque tanto... Diga. Não, pode falar. Porque tanto para ele que está nessa situação, quanto para a gente que cuida, nem todos os dias são flores. Então ele percebe quando eu, que geralmente costumo cuidar mais, toda a família cuida, mas sempre tem uma pessoa que é o braço direito, e nesse caso sou eu. Então tem dias que eu não estou tão bem e ele percebe, e ele colabora muito, porque ele me vê de certa forma estressada, e assim, ele até às vezes, até com a conversa, ou até a forma como ele age, me faz perceber que não é por aí, que eu estou errada. Muitas vezes eu peço desculpa quando eu falo alguma coisa que tenha magoado ele, mas normalmente não acontece muito não, né, pai? A gente geralmente se dá muito bem, graças a Deus. A gente se dá bem, eu acho que mais do que certos pais e filhos que, né, que não tem essa relação de cuidado diário, mas que, enfim, infelizmente vivem em pé de guerra, não é o caso, né? Exatamente. É isso. Então eu lembro muito também, quando eu penso assim no propósito de Deus para transformar esse mundo num paraíso, no princípio, né, no Jardim do Éden, eu lembro muito quando eu era criança na minha terra, naquele tempo chovia muito, tinha muita cultura, milho, feijão, tudo verdinho, né? Era uma maravilha. Aí muitas vezes eu fico à noite, assim, acordo e fico pensando. No novo mundo, então, era como eu estivesse no meu tempo de criança, brincando, feliz, né? Então tudo isso fortalece, porque você preenche a sua mente com coisas boas, né? Quando mesmo eu acordei à meia-noite, aí senti uma dorzinha assim na pedra, na cabeça, mas eu começo a pensar. Comecei a pensar assim, num lago, um bocado de borboleta voando, né? Borboleta colorida, depois alguns passarinhos ao redor cantando. Né? Tudo isso eu vou preencher na minha mente, porque se a pessoa começar a pensar nos problemas do mundo, ele se torna uma pessoa infeliz. E até mesmo colabora para ele ter mais doença. Né? Então, quando você está com a sua mente limpa, as coisas tendem só a trazer felicidade para a sua pessoa. Então eu fico muito feliz com essa oportunidade que você está nos dando aqui, de conversar, embora eu não sou assim uma pessoa de conversar muito. As câmeras, né? Mas eu fico feliz. E se quiser fazer mais algumas perguntas, se eu tiver ao meu alcance. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Posso sair? Se você quiser. Queria perguntar ao senhor, o que o senhor diria para alguém que está sem esperança? O que eu diria para alguém? Olha, o que eu podia dizer foi o que eu aprendi. Quando eu não tinha esperança, eu comecei a ter esperança através de um propósito do nosso Criador, que a gente conhece como Jeová, né? Jeová Deus. É o Criador de todas as coisas que existem. Então, a Bíblia diz que se a pessoa tiver uma relação sadia com o Criador, ele vai ter a possibilidade de ter uma esperança segura. Porque ele vai estudar a Bíblia, ele vai ver o propósito de Deus, que Deus é um Deus vivo, assim como era no passado, continua hoje. E ele só tem a promessa dele, é uma promessa maravilhosa. Né? É tanto que ele conseguiu dar o que ele tinha de melhor para salvar a humanidade. O seu Filho Jesus Cristo, ele morreu. Então, se a pessoa estudar a Bíblia, estudar, né? Não é só ler, estudar, e meditar, raciocinar no propósito do Criador, ele vai ver que ele tem uma possibilidade de ser feliz e ele vai ter uma base para a sua esperança, que é a fé.
E a Bíblia diz que a fé sem obra está morta. Não adianta ter só fé e não ter obra. Não adianta ter obra e não ter fé. Então as pessoas precisam estabelecer um alicerce seguro, com base no Criador, do propósito do Criador, para ele ter uma esperança segura. Se fizer isso, com certeza, ele vai ser muito feliz, assim como eu sou, e outras pessoas que estudaram a Bíblia. Então, eu diria o seguinte, com base nessa esperança, que embora o mundo está cheio de religião, e nós respeitamos a religião de cada pessoa. Cada pessoa tem o direito de escolher a sua própria religião. Mas eu daria um conselho. Não se ligue muito em religião. Procure ter um conhecimento do livro verdadeiro, que é a Bíblia Sagrada, que contém a palavra de Deus. Em todas as cidades e muitos municípios, existem salões do Reino da Testemunha de Jeová, que a pessoa pode ir lá e conversar com uma pessoa que eles estão dispostos a ajudar a pessoa que quer estudar e entender a Bíblia a respeito do verdadeiro propósito de Deus. É isso.